admito que eu choro mesmo, porque eu choro pra caramba, tá, gente? Então, foi a cena que eu mais chorei. Fala, meu povo! E nós estamos aqui mais uma vez para falar de Stranger Things. Gente, essa série é maravilhosa, então não tem como não falar muito sobre ela, tá? É uma super produção muito boa em todos os âmbitos, em roteiro, em produção, em direção de arte, em direção de fotografia, em todos os âmbitos eu acho essa série maravilhosa. Então, Eu não me canso de falar dela, a gente precisa falar mais dela. e hoje eu estou aqui para trazer para vocês os melhores momentos do volume 2, que acabou de sair, né, há pouco tempo, da quarta temporada de Stranger Things. Então, nós iremos falar aqui hoje dos melhores momentos que eu separei para vocês, mas lembre-se, não é da série toda. É apenas do volume 2, os 2 episódios que saíram no dia 1º de julho, tá bom? Para você já não aí me criticar falando que eu esqueci algumas cenas importantes. Mas vamos lá. Em 10º lugar, nós temos o Ed e o Dustin estão juntos trabalhando na mesma coisa e aí eles começam a brincar, né, ali um com o outro. E nessa brincadeira, o Ed vira pro Dustin e fala: "Nunca mude". Então, cara, essa cena, ela é assim, muito importante, né? Porque mostrou ali a solidez da amizade dos dois, né? O quanto a amizade deles é forte, era forte, né? Então, essa cena foi muito importante, né? Pelo menos eu fiquei muito emocionado, né, com aquele momento. E também, para mim, ela já ali já me mostrou que com certeza o Dusty estaria junto do Ed na hora que ele morresse. Eu já sabia que ele ia morrer, eu já falei isso para vocês, então eu não vou ficar repetindo, né? Eu já esperava que o Ed morresse e ali com essa cena, então eu entendi que o Dusty com certeza estaria com ele ali no momento da morte. Em 9º lugar, agora já lá do outro lado da história, nós temos uma cena também que eu achei muito emocionante, que o Yuri estava ali enrolando todo mundo, né? Todo mundo querendo voltar para casa e ele ali enrolando. Ele dizia que estava consertando o helicóptero, mas ele não estava consertando, né? Ele estava, na verdade, quebrando mais ainda, porque ele queria que todo mundo ficasse preso. Mas eles descobrem, né? Eles interpretam que ele, na verdade, estava enrolando eles. E então, depois do Hopper e da Joyce sair, então o Enzo vira para ele e conversa com ele ali, né? Longe dos americanos, vamos assim dizer. E aí o Enzo vira para ele e fala, né? Conta a história de vida que sabia dele, né? De que ele já tinha sido um herói. E aí ele vira e fala: cadê esse herói que está em você? Cadê esse herói? Cara, isso para mim foi também bem emocionante e eu gostei bastante dessa cena, então por isso que ela tá aqui. Em 8º lugar, nós temos já lá no finalzinho, quando o 9º episódio já tá um pouco mais perto de terminar e a gente ter a conclusão da quarta temporada, né? Eu achei muito emocionante a cena em que o Jason tá ali brigando com o Lucas, né? Ainda não fisicamente, mas apenas verbalmente, eles estão discutindo. E aí o Lucas vira e fala pro Jason que nunca devia ter batido a porta deles. Isso para mim foi bem interessante, foi um momento bem emocionante também, porque a quarta temporada toda o Lucas ele foi bem babaca, gente. A gente precisa admitir isso, né? Que ele, essa quarta temporada, teve um papel um pouco babaca. Não muito, porque teve personagens bem mais babacas que ele na temporada inteira. Mas ele foi um pouco babaca assim no começo. Então eu achei que no final eles precisavam mostrar com mais clareza esse arrependimento dele, né? Embora quando ele fugiu ali deles, né, e tinha ido encontrar com os outros dentro da escola,
ali já dizia que ele estava arrependido, mas eu achei que de fato precisava de um momento que deixasse isso bem claro, e ele dizesse e ele falar isso pro Jason, eu achei muito importante, porque exatamente ele precisava mostrar isso para eles, né? Para aqueles moleques ali que eram totalmente babacas, e por isso que o Lucas tinha sido um pouco babaca, porque estava junto deles. Cara, em sétimo lugar, a gente tem uma cena maravilhosa que eu também comentei sobre ela no vídeo anterior da análise, que foi ali a morte, a hora ali da morte do Dr. Brenner, mas no momento aqui eu não estou falando da cena em questão da morte dele, né? Mas sim o fato da Eleven ter abandonado ele. Então essa cena para mim, ela foi maçante, foi maravilhosa, porque eu acho que foi muito importante ter mostrado isso, né? A gente tem a série inteira, a Eleven, como uma pessoa boa, muito boa, né? Então era meio que se de esperar que ela talvez ali naquele momento perdoasse ele, abraçasse ele, ficasse ali, aquela cena dramática que a gente normalmente tem em todas as séries e filmes, e bem clichê, né? Uma cena bem clichê que normalmente tem. Então, o fato deles terem quebrado esse tabu, eles terem quebrado essa cena clichê que a gente vê em todo lugar e que todo mundo já sabe o que vai acontecer, então isso para mim fez essa cena ser perfeita também, e por isso que ela está aqui em sétimo lugar. Em sexto lugar, nós temos uma cena que foi ali bem melancólica, né? Se você for levar pro ponto de vista ali do roteiro em si, embora na hora ela não tenha sido tão dramática assim, mas o roteiro quis um pouco puxar essa melancolia ali naquele momento, né? E eu achei bem interessante também essa cena, que é a cena que a Robbie vira pro Steve e fala: eu tô com uma sensação de que talvez a gente não volte, né, dessa vez, e se a gente não voltar? Então essa cena também, ela é marcante, né, porque ela tá ali olhando a realidade, né, ela tá com um olhar adulto em cima daquela situação, porque a série inteira, desde a primeira temporada, a gente tem um olhar imaturo deles, né, de crianças, adolescentes e jovens que não têm medo de nada e simplesmente enfrentam tudo ali na garra, né, e na coragem, sem se preocupar com os perigos que eles estão enfrentando. Isso a gente vê a série inteira, e quando chega nessa hora, a Robbie, ela olha dessa forma um pouco mais sábia, né, e ela diz: eu acho que a gente não vai voltar, cara, a gente é maluco, a gente tá fazendo uma coisa que não era pra fazer. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem... Né, eles não tiraram em nenhum momento a coragem deles, porque a própria Robbie, ela continua e ela diz ali, né? Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Então, a gente tem que pelo menos tentar. Então, isso também foi muito importante para essa cena, por ter mostrado também não só a sabedoria, mas também a coragem, de mesmo vendo o que de fato eles estavam fazendo, que era uma loucura, mesmo assim continuar firme no propósito. Em quinto lugar, nós temos novamente Eleven e o Dr. Brenner, Eleven e papai ali juntos, né? E a gente já viu eles aqui nesse vídeo, mas nós temos outra cena deles que também é bem icônica, é bem maravilhosa, vamos assim dizer, que é ali quando a gente consegue ver de fato quem é o Dr. Martin Brenner, né? A gente vê de fato quem ele é, quando ele prende a Eleven e não permite que ela saia dali. Quando ele faz isso, então, ali depois, ali dentro da sala da Nina, né, a Eleven começa a jogar tudo na cara dele e fala: você que é o monstro, você fez eu acreditar que eu era o monstro e você é o monstro. Então essa cena para mim foi maravilhosa, porque ele precisava ouvir aquelas verdades ali na cara dele, gente. Em quarto lugar, nós temos uma cena que talvez não tenhamos chorado porque a gente não sabia o final da história, mas quando chega lá no desfecho, se a gente olhar de trás para frente, essa cena fica bem triste, e é a cena em que
A Maxie e o Lucas estão ali dentro da casa da família Creel, né? Dentro da casa do Vecna, e esperando o momento de falarem que podia continuar com o plano, e eles estão ali e começam a trocar bilhetes, né? Não podiam falar, então para conversar, se comunicar, começam a trocar bilhetes, e então a Maxie vai e faz um desenho dos dois juntos. Então essa cena também para mim ela foi muito emocionante, e por isso que ela está aqui em quarto lugar. E em terceiro lugar, a gente tem a cena que todos vocês estão esperando eu falar aqui, porque pelo menos aqui no Brasil essa cena ficou muito marcada, e todo mundo só fala dessa cena, e claro que ela estaria aqui, e ela está em terceiro lugar, a primeira do nosso top 3. Então, claro, eu estou falando, você já deve imaginar de que cena eu estou falando sim da cena em que o Ed toca a guitarra para atrair os morcegos. Gente, essa cena eu não tenho nem o que dizer, então eu não vou me alongar, porque essa cena é simplesmente maravilhosa, do Ed tocando ali em cima para atrair os morcegos. Então, é isso. E em segundo lugar, a gente tem uma cena também muito importante para o roteiro acontecer, para o desenvolvimento da história acontecer, e essa cena foi muito emocionante também, é que é a hora que a Eleven ela está perdendo a luta com o Vecna, ela está perdendo a briga, e na verdade tudo está dando errado ali, né? Em todos os cantos. Tem ali o Rob, a Nancy e o Steve que estão sendo enforcados, então a gente tem o Lucas que está ali brigando com o Jason, tem tudo isso acontecendo, né? E aí a Eleven tá sendo enforcada ali pelo Vecna, e aí o Will diz pro Mike que ele é o coração e que ele precisa, né, ajudar naquele momento, e é exatamente nessa hora que a quarta temporada inteira ficou esperando por isso, porque desde o início da quarta temporada aqui tava esse lance aí, né, de que a Eleven estava brigando com o Mike, falava que ele não dizia mais que a amava e tal, e é exatamente nessa hora que ele diz, né? Ele diz, eu te amo, e luta, você precisa lutar, você consegue, e ele começa a lhe motivar a Eleven para ela conseguir, e cara, essa cena para mim ela é maravilhosa. E agora a gente vai falar do nosso primeiríssimo lugar, a cena que para mim, gente, olha, é uma cena que eu levei muito pro coração, e sim, foi a cena que eu mais chorei desse volume 2, então eu admito que eu choro mesmo, porque eu choro pra caramba, tá, gente? Então foi a cena que eu mais chorei, que o Will, ele praticamente se declara ali pro Mike, gente. Então, ele praticamente se declarou ali, né? Só que ele falou de um jeito colocando a Eleven, mas a gente viu que, na verdade, ele estava tirando algo de dentro do coração dele, e era algo bem profundo, algo bem sincero e algo bem verdadeiro, né? Então, ele fala ali que ele é o coração, e é nessa hora que ele abre o desenho, ele mostra o desenho que todo mundo queria saber o que de acho tinha nesse desenho, né? Então ele mostra esse desenho pro Mike, e aí logo depois que ele fala isso tudo, ele vira o rosto pro Mike não ver, e ele começa a chorar, né? Então essa cena para mim, ela foi, cara, assim, muito, muito, muito forte, e eu não tinha como não colocar ela aqui. Mas é isso, gente. Então, trouxe aqui a minha opinião, minha seleção, as 10 melhores cenas que eu achei desse volume 2. Quem sabe um outro dia a gente faz do resto da série, mas por enquanto, já que a gente está nesse clima aí, né, que a gente acabou de ver esses 2 episódios, então eu separei apenas desses 2 episódios, mas eu quero ouvir a sua opinião. Se você não concorda com essa ordem, qual a ordem que você colocaria essas cenas? Ou se faltou alguma cena aqui que você achou muito importante, coloca aqui nos comentários, gente. Coloca aí que eu quero saber a sua opinião também, tá bom? E ó, gente,
Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba para você ir lá, você me seguir e vai lá, pra gente, né, a gente ter mais contato. Aqui é só de vez em quando, lá eu tô um pouco mais conectado. Então me segue lá pra gente estar sempre trocando aí umas ideias. Valeu? Tchau, tchau! Não, perto. Pera. Ela tá em quarto, né?